Olá, eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Biologia, e esta é uma aula para as turmas do primeiro médio A, primeiro médio B e primeiro médio C. Bom, pessoal, para essa aula nós vamos precisar do livro texto 4, que fala sobre bactérias, diversidade biológica, no capítulo 28, a partir da página 129. Bom, pessoal, dando continuidade, aos nossos estudos sobre o reino Monera, falando sobre as bactérias são seres procariontes desprovidos de carioteca. As bactérias são unicelulares, mas elas podem formar colônias. As bactérias possuem parede celular, que vão distingui-las entre gram-positiva ou gram-negativa, de acordo com o tipo de paredes celulares que elas apresentam. Elas possuem membrana plasmática, possuem citoplasma, possuem um material genético disperso no meio celular, possuem o citoplasma, possuem o plasmídio, que é um fragmento de DNA também. Existem bactérias que são autótrofas, que produzem o seu próprio alimento, e existem as bactérias que são heterótrofas. Como as bactérias são desprovidas de mitocôndria, elas fazem a cadeia respiratória na membrana plasmática. Então, assim, as bactérias, elas podem obter a sua alimentação através, a produção de energia, aliás, através da fermentação ou através da respiração anaeróbica. Da fermentação, as bactérias podem fazer a fermentação láctica, podem fazer a fermentação butírica e a fermentação acética. Existem as bactérias aeróbicas obrigatórias, ou seja, necessitam de oxigênio para sobreviver. Existem as aeróbicas facultativas, que podem sobreviver sem o oxigênio, ou seja, vão sobreviver tanto com oxigênio, mas podem sobreviver sem oxigênio também. Existem as bactérias anaeróbicas obrigatórias, ou seja, elas só vão ter o seu desenvolvimento sem oxigênio. E as bactérias fermentadoras, elas estão relacionadas com a indústria, por exemplo, na produção de queijos, na produção de iogurtes, na produção de vinagres. Em relação à decomposição, então, assim, algumas bactérias são responsáveis pela transformação de matéria orgânica em matéria inorgânica. Existem as bactérias que são utilizadas no tratamento do esgoto, por exemplo, também existe a decomposição completa, que vai liberar o humus. O humus é muito importante na agricultura, que vai deixar o solo umífero. Existe também a biodigestão e a compostagem. No caso da biodigestão, é um nome que vai ser dado à decomposição anaeróbica, que ocorre em equipamentos que são chamados de biodigestores. Esse processo vai produzir adubo e o biogás, que é rico em metano, e pode ser utilizado como fonte de energia para geradores elétricos, fogões e motores. Bom, existe a compostagem. É o processo de produção de compostos, a partir da decomposição de restos orgânicos, como folhas, lixo orgânico e dejetos animais, depositados em determinados locais. A atividade dos decompositores produz uma mistura de substâncias inorgânicas e humus, que constitui um composto. Existe também a biorremediação. A biorremediação é o nome dado ao processo que emprega certos organismos, como plantas, bactérias e fungos, ou enzimas, ou as suas enzimas, para decompor ou modificar substâncias contaminantes do ambiente, como pesticidas, petróleos e seus derivados. Bom, pessoal, existe também as bactérias que são capazes de fazer a fotossíntese. Então, como vocês sabem, a fotossíntese é um processo que transforma, a partir de substâncias, vai produzir o seu próprio alimento. Substâncias, por exemplo, como o gás carbônico
e a água. Então, assim, a produção de matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas. No caso a fotossíntese bacteriana, muito provavelmente que seja o tipo mais antigo de fotossíntese da Terra e que tenha surgido há cerca de 3 bilhões de anos atrás. Bom, as bactérias que realizam são as purpúreas e as verdes. Elas vivem em locais inóspitos, como fendas vulcânicas e fontes termais. E os tipos de clorofila dessas bactérias são diferentes das encontradas em plantas e cianobactérias. Elas também não vão utilizar a água nesse processo da fotossíntese. Elas utilizam o sulfeto de hidrogênio. E dessa maneira, em vez de gás oxigênio, essas bactérias elas liberam enxofre. Fotossíntese em cianobactérias. Então, acredita-se que as cianobactérias tenha sido um dos primeiros seres fotossintetizantes e que tenha surgido há cerca de 2,7 bilhões de anos. Então, assim, desde então, a fotossíntese foi responsável por grandes mudanças na Terra, pois ao usar a água, gás carbônico e liberar gás oxigênio, a composição da atmosfera foi se modificando com o passar do tempo. Então, a gente sabe que nessa fotossíntese é utilizada a água, o gás carbônico, na presença da luz e clorofila, são produzidas glicose, água e gás oxigênio. Bom, quimiossíntese. A quimiossíntese ocorre a produção da glicose sem a participação da luz, mas com a utilização de energia proveniente de reações químicas, de oxidação de substâncias inorgânicas, como o sulfeto de hidrogênio e a amônia. Então, pessoal, existem as bactérias que são autótrofas e existem as bactérias que são heterótrofas. Existe a fotossíntese das bactérias, que é diferente da fotossíntese de plantas. Existe o processo da quimiossíntese também. E a fotossíntese que ocorre nas cianobactérias. Bom, bactérias parasitas. As bactérias parasitas são aquelas patogênicas, ou seja, aquelas que causam doenças, que causam danos ao organismo. Não, assim, por exemplo, existem bactérias que são úteis para nós, né? Mas existem as bactérias que causam doenças, como as que vivem no sistema digestório humano, que podem também causar sérias infecções, como é o caso da Escherichia coli. Bom, as bactérias patogênicas produzem toxinas que alteram o metabolismo normal das células ou dos tecidos do hospedeiro, danificando-as. Então, elas também podem estimular respostas, né, do sistema imune, provocando febre, dores, choques e vasodilatação. Então, assim, existem dois tipos de toxinas. Existem as endotoxinas, que são ligadas à membrana externa da parede da célula e são liberadas somente após a destruição da célula. E existem as exotoxinas, que são secretadas pelas bactérias, como é o caso das toxinas coléricas, botulínica e a toxina tetânica. Bom, pessoal, essa bactéria, Staphylococcus aureus, encontradas normalmente na pele, podem apresentar sérios riscos para a saúde humana. Quando penetram por algum ferimento da pele, podem causar infecções graves, inclusive nas válvulas do coração. Por isso, sempre higienize adequadamente qualquer ferimento. Bom, existem 10 vezes mais bactérias do que o número de células humanas. São várias espécies que, se juntarmos todas, vão formar uma massa de mais de 1 quilo. Então, assim, elas estão espalhadas em toda parte, na pele, na boca, nos canais lacrimais, estômago, regiões genitais, intestinos. Então, assim, onde elas vão obter alimentos, né, competindo por espaço e nutrientes com as bactérias causadoras de infecções. Muitas delas são benéficas e estimulam a produção de anticorpos e linfócitos e dificultam a ocupação do espaço pelas bactérias causadoras de infecções. O tratamento com antibióticos muitas vezes reduz a população de bactérias benéficas, favorecendo a proliferação de bactérias causadoras de inflamações intestinais, provocando diarreias.
Bom, pessoal, vamos falar agora das doenças causadas por bactérias. Então, a primeira doença que nós vamos falar é a tuberculose. Ela é causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que também é chamada de bacilo de Koch. Geralmente ela infecta os pulmões, mas elas podem atingir outros órgãos também, porque elas são levadas pelo sangue. Os sintomas é tosse com secreção, febre, cansaço constante e suores noturnos. A prevenção é a vacina da BCG. Meningite meningocócica epidêmica. Ela é causada pela Neisseria meningiditis. E ela pode apresentar vários tipos, né? Como a meningite A, B e C. Ela causa inflamações nas membranas que cobrem o cérebro, chamadas de meninges. As meninges, né, que são a aracnoide, a pia mater e a dura mater, que estão em cima do nosso encéfalo e da nossa medula espinhal, entre essas meninges corre o líquido encéfalo-raquidiano. E essa infecção causada nas meninges leva a essa doença, né, causada por essa doença chamada de meningite meningocócica. Existem outros tipos de meningites causadas por vírus, protozoários, qualquer micro-organismo que cause infecção nessas membranas. Então, assim, com o estudo do líquor, dá para comprovar se o indivíduo está com essa doença. Então, assim, a transmissão ocorre por tosses e espirros e pode gerar sequelas graves, pode ser até fatal. E, assim, os sintomas é confusão mental, náuseas, rigidez na nuca, intolerâncias a som altos. A pessoa fica com a rigidez na nuca e não consegue encostar o queixo no tórax. A prevenção é a vacinação. Bom, pessoal, hanseníase, também conhecida como lepra, é causada pelo Mycobacterium leprae, é transmitida por secreções nasais em contato com lesões na pele e objetos contaminados. Os sintomas é a perda da sensibilidade cutânea, manchas e lesões na pele. A prevenção é a vacina BCG, a realização de exames dermatológicos e neurológicos. Cólera é causada pelo Vibrio choleriae, é transmitida através de água contaminada, né? Causa diarreia e desidratação. Essa desidratação, se chegar a 20%, pode levar o indivíduo a óbito. A melhor prevenção é tratar a água e a boa higiene das mãos. Já no caso da sífilis e da gonorreia, são doenças sexualmente transmissíveis. No caso da sífilis, é a bactéria Treponema pallidum. Ela é transmitida da mãe para o filho durante o parto. E ela também pode causar lesões graves na pele, deformações das juntas, problemas neurológicos, até deformações na artéria aorta. A prevenção é o uso de preservativos e exames pré-nupciais. No caso da gonorreia, que também é chamada de blenorragia, é causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorrheae, e ela causa inflamação na uretra, no útero e na próstata. Essa infecção também pode afetar a garganta e os olhos. Então, assim, um dos sintomas é a presença de pus no canal da uretra, dor e ardor ao urinar. Então, assim, prevenção, utilização de preservativos, exames pré-nupciais, evitar usar roupas íntimas de outras pessoas, saber onde lugar, assim, sentar diretamente em cadeiras ou bancos de vestiários sem uma proteção. E as mãos, não colocá-las na boca e nos olhos. Agora, doenças bacterianas transmitidas por alimentos contaminados. Então, existe o botulismo, ele é causado por uma bactéria chamada Clostridium botulinum, está presente em alimentos contaminados, como tortas, embutidos, como salames, salsichas, alimentos enlatados. E essa doença causa o relaxamento da musculatura, o que pode causar a parede respiratória. Salmonelose. Salmonelose é causada por uma bactéria chamada de Salmonella sp, é encontrada no intestino de animais,
Por isso, a manipulação inadequada de carnes de frango, boi e porcos pode contaminá-las. Assim, a bactéria pode ser transmitida para pessoas. E também é possível a transmissão através de ovos e água contaminada. Sintomas: dores abdominais, náuseas, febre, diarreia, entre outras. A prevenção é evitar carne crua ou mal passada e beber somente água tratada com cloro, fervida ou filtrada. Doenças bacterianas transmitidas dos animais às pessoas por picadas ou contatos com a pele. Bom, pessoal, tétano. O tétano é causado pelo Clostridium tetani. Essa bactéria é uma bactéria anaeróbica. Então, ela pode invadir, né, a pele através de cortes. Então, assim, ao cortar esse corte, ao ser totalmente fechado sem uma devida asepsia, se tiver, né, o objeto que causou o corte estiver contaminado com essa bactéria encapsulada, ela entrando na corrente sanguínea, sem a presença do oxigênio, uma vez que o corte estaria fechado, ela pode sair do período de latência e liberar toxinas que causam contrações musculares involuntárias na face, no pescoço, no abdômen, e principalmente na presença da luz, daí o nome tetania. Contrações bem intensas que levam o corpo chega a se curvar, né, para trás, como um arco. Ela pode ser fatal e porque ela pode comprometer principalmente a respiração. Então, a prevenção é a vacinação, a utilização de calçados, para evitar cortes com cacos de vidro ou materiais como metais, por exemplo. Leptospirose é causada pela urina de animais como ratos, é causada pela bactéria Leptospira interrogans, é liberada, né? Por exemplo, casos de enchente, então a urina do rato acaba contaminando a água e penetra na pele humana, mesmo que haja lesões na mucosa da boca, no nariz e dos olhos. Então, a ingestão de alimentos contaminados também é outra causa. Animais domésticos também, como cães e gatos, podem ser portadores assintomáticos da leptospirose. Então, os sintomas é a febre alta, dores musculares, cansaço, dores abdominais, diarreia. Então, assim, prevenção: evitar o contato desnecessário com lama e água de inundações, né? Não acumular lixos, nem jogar restos de alimentos em locais públicos. Febre maculosa. A febre maculosa é causada por uma bactéria chamada de Rickettsia rickettsii, que vive em animais como a capivara e é transmitida pela picada de seus carrapatos parasitas. Então, assim, os sintomas: febre, manchas róseas na pele, manchas salientes, chamadas de máculas, daí o nome febre maculosa. Prevenção: manter criações livres de carrapato e, ao encontrar um carrapato aderido à pele, o ideal é retirá-lo com o auxílio de uma pinça, torcendo levemente, né, para que se desprenda da pele. Não se deve esmagar o carrapato com as unhas, pois isso levará à exposição dessa bactéria. Peste bubônica é causada por uma bactéria chamada de Yersinia pestis, é transmitida de ratos para pessoas através da picada da pulga do rato. Então, assim, sintomas: aparecimento de manchas negras, inchaços nos gânglios linfáticos das axilas, virilhas e pescoços, chamadas de bubões. Prevenção: evitar acúmulo de lixo que sirva de alimento para ratos, controle da população desses animais. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem apenas o exercício 1 da página 300. Pessoal, muito obrigada e até a próxima aula.